Você vai entender como o simples desejo de um jovem de assistir ao Rock in Rio de 1985 colocou ele numa trajetória extraordinária. Eu não ia fazer, porque eu fiz o vestibular... Era só para ir no Rock in Rio. Uma trajetória que fez esse cara participar da fundação de uma das agências de propaganda e marketing mais icônicas do Brasil. A gente fundou a Agência África, eu fui um dos fundadores. E que mais tarde, na época, tinha sido o maior negócio da publicidade brasileira na história. A gente está falando do Luiz Fernando, que é publicitário, empresário e guitarrista. E a viagem dele ainda continua. Hoje ele comanda o Camarote Audio Arena dentro do Morumbis. Cara, eu olhei isso e falei, cara, um estúdio no estádio seria fantástico, né? Um camarote dentro de um estádio, que também é um estúdio de gravação profissional. Você vai conhecer os bastidores dessa história. Como a paixão virou carreira, como a criatividade virou negócio e como ele transformou tudo isso numa trajetória única de vida. Se liga, porque o episódio de hoje tá especial. Vambora! Conta um pouco dessa história, como que aconteceu essa transformação de alto executivo de marketing para ir roqueiro e administrador desse espaço incrível aqui. Foi uma longa história aí, mas a gente dá uma resumida, Ricardo. A gente começou, eu tive uma carreira, como eu estava contando para você, foram 33 anos na publicidade, né, na propaganda. Passei por algumas das maiores agências do país, uma carreira legal. E a última parte foi quando a gente fundou a Agência África, eu fui um dos fundadores. Depois dessa agência, ela acabou virando um grupo de agências, né, onde fizeram parte a DM9, a Loduca, outras empresas de marketing. E aí, em 2015, a gente vendeu, essas agências formaram o Grupo ABC e a gente vendeu o grupo todo para o grupo americano Omnicom, para a holding americana Omnicom. E depois dessa venda em 2015, foi um dos maiores negócios, não sei se até hoje, mas na época tinha sido o maior negócio da publicidade brasileira na história. Foi muito legal para todo mundo, para todos os envolvidos, né? Depois de muitos anos, né? Pra você ter uma ideia, a gente inaugurou a África em 2002. Então foram 17 anos, na verdade 13 anos até a venda, né? Depois teve um phase out, ainda fiquei lá até 2019. Quando eu saí, aí veio pandemia, etc. tal, e eu já tinha o Audio Arena. Eu tinha aberto aqui o Audio Arena em 2014, junto com um sócio, com o Daniel, que hoje não está mais aqui comigo, mas a gente já tinha o Audio Arena, vamos dizer assim, no paralelo com essa parte final, depois da venda do grupo, né? Ou seja, já estava preparando essa transição, né? Da sua carreira bem sucedida. A gente, na verdade, não foi tão planejado assim, mas eu e o Daniel, a gente sempre teve uma ligação com a música desde menino, né? Aquela coisa, banda, tocando guitarra, ele tocava baixo. E a gente, músico, sempre tem, um dos sonhos é ter um estúdio, né? E por volta de 2012, mais ou menos, a gente começou 2013, a gente começou a imaginar, eu e o Daniel, ter o estúdio no paralelo, de estar nas agências, né? Ter um estúdio, mas não satisfeito em ter um estúdio, a ideia era assim, a gente tinha que ter um diferencial, né? E aí seria o quê? Qual seria o diferencial? A gente imaginou um estúdio num lugar inusitado, né? Essa foi a origem da ideia do Audio Arena. Brilhante ideia. A gente queria ter um diferencial para os músicos, né? Então, a gente foi procurar, foi em hotel, a gente foi, na época tinha uma moda de bares em rooftop, até hoje, né? Legal você ter um visual no alto de um prédio, a gente foi buscar isso também, mas nunca, a ideia não fechava, né? A gente não chegava lá e falava, é aqui, né? E no paralelo de tudo isso, desde menininho, eu era São Paulino, sou São Paulino. Claro, né? E vivi aqui no estádio do Morumbi, desde criança, vindo nos jogos. E um dia eu estava assistindo um jogo aqui no estádio e notei
que a gente tem no anel térreo, né? O Morumbi tem 3 andares, né? No anel térreo, hoje o Morumbi tem outros negócios. Então a gente tem aqui restaurante japonês, tem churrascaria, tem loja do São Paulo, tem academia de ginástica, já teve livraria, outros negócios. Cara, eu olhei isso e falei, cara, o estúdio no estádio seria fantástico, né? Para mim, pessoalmente, eu ia unir a música com o futebol. Duas paixões gigantes, mas não só minhas, né? São paixões do brasileiro, aliás, do mundo inteiro, né? Você juntar música e futebol. Aí conversei com o Daniel no primeiro momento achou uma doideira, mas também achou legal, se fosse possível. E aí a gente procurou, num primeiro momento, São Paulo, o pessoal do Morumbi, hoje Morumbis, né? Procurou o pessoal do São Paulo, que já abraçou a ideia também, porque imaginou que seria um diferencial sem precedentes, né? E realmente aí a coisa começou a andar, a gente foi procurar profissionais da área e encontrou o Carlos Dutchweller. Aqui até um grande abraço para o mestre Dutchweller, que, para quem não sabe, mas é um dos maiores profissionais de acústica de estúdios de áudio do Brasil, até do mundo. Pra vocês terem uma ideia, o Dutchweller, se eu não me engano, ele passou de 500 ou 600 estúdios que ele já projetou e fez, e construiu aqui no Brasil, para grandes emissoras de TV, para grandes artistas. E aí eu cheguei no nome dele, trouxe ele aqui no estádio, né? E eu lembro que aqui, a gente está aqui dentro do Audi Arena, você vê que tem essa irregularidade do teto, é exatamente a cativa, a numerada que está aqui em cima, né? A arquibancada. E eu lembro que aqui estava o cimento, né? E ele veio aqui, bateu umas palmas e falou, ó, não só dá certo, como vai ficar uma acústica excelente aqui para você. E aí a gente embarcou, né? E acabou construindo o que é realmente, depois a gente foi pesquisar, o único caso no mundo inteiro até hoje, a gente já está aqui há 11 anos, comemorando 11 anos agora em 2025, de um estúdio de gravação profissional dentro de um estádio de futebol. A gente já foi matéria até na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, publicações de áudio já citaram a gente como um caso único, que é mesmo. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, né? Quando vai contratar um profissional, é bom antes você checar as credenciais, né? Sim. E no seu caso você fez isso, né? Contratou o cara que era um dos papas aí da construção de estúdios profissionais no mundo, né? A ideia aí foi, como a coisa ficou, vamos dizer assim, desse tamanho, né? Já não era só um estúdio, né? Até porque a gente vai falar um pouquinho aqui, o Audi Arena também é um espaço multiuso hoje, né? Por estar dentro do estádio. Então a gente foi exatamente procurar alguém que fosse capacitado a realizar o projeto único que é o Audi Arena. Que une as duas paixões. Que une as duas paixões, né? O futebol e a música. Exato. E me conta, Luiz, fala uma grande dificuldade que você encontrou nesse projeto. Teve alguma dificuldade maior assim que você enfrentou? Ou você se cercou realmente de profissionais que eram muito bons e a coisa foi suave? O Dutchweller, como eu falei, mandou até um abraço para ele, é sensacional, mas toda obra é uma obra, né? Então, assim, obviamente que a gente teve aqueles percalços de uma obra, né? Imagina uma obra dentro de um estádio, então você super tem complexo. também as limitações dos horários, dos dias, né? Dia de jogo não podia ter obra, etc. Mas a coisa até que foi muito bem, acho que funcionou praticamente dentro dos prazos que a gente, pelo que eu me lembro hoje, acho que tudo funcionou bem, né? Coisa simples assim, às vezes de atrasar um pouquinho e tal. A dificuldade, eu acho que foi maior depois de ter o Audi Arena pronto, conseguir explicar o que é isso aqui. Eu vou tentar hoje aqui
Porque, como eu te falei, ele virou multiuso. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso. Legal. Né? Então, o Audio Arena, que é um estúdio de gravação profissional, por ele estar aqui no estádio do Morumbi e ser do jeito que a gente projetou ele, né? Ele é também um camarote corporativo. Aí o cara que está ali do outro lado fala, mas como assim, Luiz? Então, a gente funciona como um estúdio de gravação profissional em todos os dias, menos dias que tem jogos e shows no Morumbi. Nesse dia, a gente tem um outro negócio aqui, que é um camarote corporativo, onde a gente faz toda a operação do camarote e vende os lugares para as empresas mandarem seus convidados aqui. Tanto nos jogos como nos shows. Se transforma. E aí tem música ao vivo também. Tem. Nos jogos a gente tem esse diferencial, até porque a gente está nesse lounge aqui, tem toda uma proteção acústica top do nosso Dutch Valley. Então a gente tem no jogo banda tocando aqui ao vivo 1 hora antes do jogo começar, o intervalo e depois mais meia hora no final. Então os convidados das empresas vêm para o estádio e acaba tendo um entretenimento maior. Né? Eles vão curtir o jogo, que é o principal da vinda aqui, né? O principal motivo, mas sempre vai ter uma música de qualidade para curtir também. E quando foi que você... Como foi a primeira gravação profissional aqui dentro do estúdio? Você lembra quem foi, como foi, como... Cara, a sensação disso, a de ver gente isso acontecer. As primeiras gravações, obviamente, a gente fez testes com as nossas próprias bandas, né, para testar todo o equipamento, todas as ligações que a gente fez. Então, a gente está aqui, acho que depois talvez vocês vão mostrar algumas imagens. Tem uma imagem também bem interessante no nosso site, audioarena.com.br. Quando você entra lá, tem uma imagem feita numa gravação de drone que mostra bem toda a nossa área, mas a gente fez testes e depois começou a comercializar a gravação. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira gravação aqui, agora você me pegou, mas um dos primeiros artistas aqui, também manda um abraço, a vir aqui, a gravar no Audio Arena, foi o Sepultura, foi o Andreas Kisser. Maravilhoso, eu sou fã, hein? Além de ser um super músico, um super guitarrista, um amigão, ele é São Paulino roxo. Então, quando ele soube que a gente estava fazendo isso aqui, né, estava construindo o Audio Arena, ele quis vir para conhecer já o projeto na obra, ele veio aqui. Caramba! Eu lembro que ele visitou a gente, ele veio com 2 caras que tocam com ele também no outro projeto, que é o De La Terra, que é uma outra banda que ele tem, e eles vieram aqui, a gente estava na obra ainda, então o Andreas eu sempre cito porque, vamos dizer assim, abraçou a ideia desde o começo, e depois a gente gravou aqui o Sepultura Under My Skin, que foi um single que eles fizeram para comemorar, uma comemoração, se eu não me engano, 30 ou 35 anos de banda, que até tem um clipe interessante que fala sobre as pessoas, os fãs que tatuaram Sepultura no corpo. Eles mandaram imagens do mundo inteiro, a banda famosíssima no mundo, né? Ficou muito legal, foi gravado aqui. Depois a gente gravou um Sepultura também, eles foram contratados para fazer a trilha sonora de uma série da Globo, que o nome era Dupla Identidade, onde o Bruno Gagliasso era o ator principal, era um serial killer e tal, e toda a trilha foi composta por eles, pelo Andreas, e o Sepultura gravou, foi muito legal a experiência também, gravar uma trilha sonora para TV, também uma experiência diferente. E já fizemos outros trabalhos, gravamos o hino do São Paulo aqui, também com o Andreas, com tinha que ser, né? O Edgar Scandurra, outros artistas são paulinos vieram aqui, gravamos para tocar na despedida do Rogério Ceni aqui, onde a gente fez um show no estádio, então já tem bastante Ceni é roqueiro também, né? Aliás, além de saudade dele, né, como goleiro, como artilheiro aqui no São Paulo, o Rogério também tinha um diferencial, ele fez com que o São Paulo entrasse em campo sempre ao som de Hells Bells, do AC/DC.
A gente sente saudade desse... Era muito legal a entrada do São Paulo naquela época. Muito bem. E me fala um pouco, como que foi o período da pandemia, hein? Porque para esse tipo de negócio que você tem, entretenimento, camarote para as pessoas assistirem jogo e também shows, e também esse ambiente aqui, né? O próprio estúdio, né? Acho que ficou prejudicado. Fala um pouquinho pra gente como que você passou por isso. Cara, como para todo mundo, foi terrível, né, cara? Terrível. Foi um momento de muita incerteza, né? Insegurança. Tudo que a gente achava... Lembra, no começo, a gente falava 15 dias, um mês, tal, vai ter vacina, não vai, tal, e o negócio foi se arrastando. Eu acho que daqui... com certeza, daqui 50 anos, daqui 100 anos, a gente não vai estar aqui, mas eu acho que as outras gerações vão lembrar. Sabe quando a gente fala daquela peste negra? Vai ser algo que dizimou semelhante, os europeus, né? Eu acho que vão lembrar desse jeito, né? Infelizmente foi uma tragédia mundial, né? Aqui no Brasil especialmente foi muito grave, né? E aí aqui teve até uma coincidência também meio ruim, que eu falei no começo. Eu tinha um sócio, né, o Daniel, a gente idealizou tudo junto, e o Daniel, quando eu falei, vamos ver, no paralelo a gente fez a venda das agências do Grupo ABC e começou a fazer o phase-out. O Daniel saiu, ele era da Loduca, ele saiu antes de mim, eu ainda continuei na África por mais um tempo, ele saiu antes e foi trabalhar no mercado financeiro, de Venture Capital. Ele faz parte, ele é sócio de um fundo que chama-se Astela, né? E, aliás, abraço ao Daniel, meu grande amigo. E aí, isso acho que deve ter sido, se eu não me engano, em 2018 para 2019, e ele foi abduzido, cara. Mercado financeiro, ele não conseguia mais, praticamente não pisava mais no Audio Arena, ele também tocava, nem ensaiar mais com a banda dele, de noite ele estava conseguindo. Um dia ele me chamou, falou, cara, eu não consigo mais curtir o Audio Arena, não estou mais com você no dia a dia do negócio, tá difícil para mim, cara, vamos devolver. Aí eu falei, Daniel, você sair vai ser triste para mim, agora devolver é a morte. Então eu não vou devolver, cara, eu não vou devolver. Eu quero ficar com o Audio Arena, vamos fazer um acordo aí, e a gente é muito amigo, fizemos um acordo, eu comprei a parte dele e continuei com o Audio Arena. Só que imagina o seguinte, eu comprei a parte dele, acho que a gente acertou isso aí no começo de 19, e aí vem a pandemia. Um ano depois... Eu falei, cara, você sabia da pandemia, você tinha alguma informação, você me enganou, cara. Né? Pô, o cara me enganou, né? E aí veio a pandemia e foi terrível porque, lembra, começou a fechar tudo, e aqui no Audio Arena, eu lembro que eu fiquei sem poder entrar no estádio, então não era nem aqui, por 6 meses. Sem poder ter acesso. Sem poder entrar nem no estádio. Depois disso, eles abriram para que a gente pudesse voltar a abrir as coisas aqui dentro, né? E como eu te falei, restaurante, academia, nada podia funcionar. E só depois de um bom tempo é que a gente pôde começar a trabalhar. Eu comecei a fazer mixagem, mas também ninguém gravava, né? Porque tinha o perigo de estar junto, do contágio. Mesmo com poucas pessoas, era complicado. Então, assim, quando começou a aparecer as vacinas, etc., eu lembro que a gente começou a voltar a gravar, e às vezes era assim, eu e um baterista gravar aqui, os dois de máscara, montava a bateria enquanto um outro esperava, e ficava lá na técnica que lá em cima, ele aqui embaixo, depois no outro dia vinha outro integrante da banda, e assim foi, né? Até que a coisa foi melhorando, né? Como tudo, a gente começou a poder gravar aí já com o pessoal todo convivendo, né? Mas ainda o camarote também demorou mais, porque como é um camarote prioritariamente corporativo, então normalmente eu trabalho para as empresas aqui, essa parte de relacionamento as empresas demoraram mais ainda para voltar a ativar, né? Eu acho que só 2024 realmente é que
a coisa meio voltou ao normal do que era antes da pandemia. Então foi bem dramático, assim, mas a gente conseguiu passar por isso. A gente contou também, teve o apoio do São Paulo, acho que vale até o ponto, eles foram muito parceiros de todo mundo aqui, nas renegociações de aluguel, etc., porque realmente foi o único jeito de manter os negócios, e foi legal, porque todo mundo, a grande maioria que estava antes, continua até hoje aqui. Todo mundo passou por isso, foi difícil, né? Uma das coisas que você falou que é legal, muitas empresas tiveram esse comportamento, né, de renegociar contrato, renegociar pagamento, todo mundo se ajudou de certa maneira, né? Mas esse período de pandemia, por exemplo, eu estava numa empresa onde eu fiquei 2 anos trabalhando de casa, o time todo. E era uma empresa comercial, né? Dependia de venda. Então, em termos de venda, né? Até porque muita gente teve que montar home office, a gente trabalhava na área de tecnologia, a gente não sentiu. Na verdade, algumas linhas de produto acabaram vendendo mais, a gente acabou vendendo mais. Acabou funcionando, tiveram empresas que funcionaram, mercados que funcionaram. Né? E uma das coisas que você falou que eu achei muito interessante é que a partir de 2024 começou a retomar essa coisa do pessoal se encontrar em evento. Eu acho que foi um pouco reflexo disso, né? Principalmente para as empresas que comercializam produtos, elas acharam que não precisava mais dessa questão de estar próximo do cliente, de fazer eventos de relacionamento. E acho que 2024, mais ou menos, foi o ano em que todo mundo começou meio que perceber isso. Pô, eu preciso voltar a visitar cliente, eu preciso voltar a fazer eventos de relacionamento. Então é legal, isso, o que você contou desse período, acho que casa bem com o que, por exemplo, eu presenciei e vivenciei aí nesse tempo. Essa parte comercial, né, que é fundamental. Eu digo que, às vezes eu brinco que acho que uma das profissões mais importantes do mundo é vendedor. Venda. Né, cara? Eu acho que... E por quê? Porque, cara, tudo tem que ser comercializado, né? E é uma relação, é uma atividade muito humana, né? Um grande vendedor, né, assim como um grande comprador, o cara que negocia a compra de insumos, a compra do que seja para as empresas, eu acho que melhor esse profissional for de relacionamento, melhor vai ser o resultado dele. Sem dúvida. Então você ser um cara que é bem recebido, um cara que quando o telefone o cara fala, não, puta, né, não vai falar, esse cara né, vai gostar de te atender, vai fazer diferença. E é óbvio, todo mundo passou por isso, tanto que as empresas estão voltando. Eu acho que hoje essa coisa do trabalho híbrido funciona, faz sentido também. Né? Legal. As grandes cidades, a coisa da locomoção é muito difícil, mas você ficar só no home office, eu acho que está provado que também não dá certo, cara. Então eu acho que essa coisa híbrida é fundamental, o relacionamento humano é fundamental e que a gente nunca perca isso. Né? Agora, em vez de pandemia, a gente está tendo a inteligência artificial. Tá chegando, né? Tá chegando. E aí você vê também tem as coisas boas e as coisas do apocalipse, né? E eu espero que o mundo não vá para um lado onde o relacionamento humano se perca. Eu espero que a gente não vá para o caminho do Exterminador do Futuro, né? Exato, ou do Matrix, né? Vamos pegar um caminho um pouco melhor. Uma das coisas mais legais é a gente poder estar junto, a gente confraternizar, a gente sentar para fazer um negócio. Isso tem um valor, para mim, gigante. Né? E pelo meu negócio hoje, aliás, não só aqui, mas na minha carreira toda na publicidade, né? A coisa do relacionamento, de você, no marketing, você tem que entender o consumidor, né? Para quem você vai fazer as campanhas e tal, e vai direcionar as campanhas, e como é que você faz isso? Conhecendo, vendo, né? Se você for estudar nos primórdios do marketing, as coisas é você ir conhecer ponto de venda, né? É você ver como o consumidor se relaciona com a tua marca. Eu acho fundamental. Os grandes negócios do mundo, os grandes criadores de marcas antológicas, foram caras que entenderam coisas do consumidor. Entendeu o cliente. Exato, por ter ido ver o que eles queriam. Né? A gente tem N exemplos na história do marketing que mostraram exatamente a importância do relacionamento humano.
E a gente tem que gostar, cuidar disso, né? Cuidar disso. Uma pergunta para você. Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Eu me considero que eu fui um profissional que teve sucesso na minha carreira como executivo de vendas, né? Eu sempre fui muito ligado à área de vendas e fui bem nisso, né? Saí de vendedor lá, fui até CEO de empresa. É isso. Mas a coisa não foi muito planejada para mim, né? Eu não planejei isso, a coisa meio que foi acontecendo, né? Entrei numa profissão, fui me desenvolvendo, fui fazendo, foi acontecendo e eu fui até chegar onde eu cheguei. Para você foi assim também ou você planejou as coisas e as coisas seguiram como você planejou? Ou teve um pouco dos dois? Como que foi a sua ascensão na carreira, vamos dizer assim? Eu até conto aqui de uma forma resumida uma passagem do começo da minha carreira da publicidade, do marketing. Você vai ver que não foi nada planejado, foi totalmente inesperado. Eu, quando estava terminei o colegial, né? Era o nosso ensino médio da época. Médio. Tem que traduzir, já ficando velho, senão as pessoas não conseguem entender o que a gente está falando. Então, eu terminei o ensino médio da época, eu ia fazer faculdade, né? E, cara, na época, era década de 80, e estava no auge ali aparecendo, no auge não, mas apareceu a Apple, né? Steve Jobs e tal. E, cara, muita gente da minha geração, eu especialmente, sempre gostei muito desse mundo da computação, e aquilo era o que eu queria na época, né? Trabalhar com isso, nem sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria trabalhar com ciência. Na época eu acho que era Ciências da Computação, o curso que existia no Brasil. E tanto é que eu fui e me inscrevi para fazer o vestibular, acho que no Mackenzie na época. Me inscrevi. Eu trabalhava num banco de assistente, num banco, era uma coisa temporária, porque não tinha nada a ver com a minha carreira, do que eu queria, né? Arrumei um emprego para quebrar o galho. Quem nunca, né? Não, e também era para me ajudar a pagar a própria faculdade, que eu queria entrar, né? E aí eu encontrei um amigo meu, meu amigo de infância, que até hoje é meu amigo, Arnaldo. E eu lembro que eu encontrei com ele, e naquela época você sempre, e aí, você vai fazer o quê? Já se inscreveu, tal, né? E eu perguntei para ele. E ele falou, não, eu me inscrevi para fazer propaganda e marketing, vestibular, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Cara, e ele saiu, e eu fiquei pensando, eu falei assim, ele vai dar risada, mas eu falei, porra, achava o Arnaldo tão inteligente, cara. Cara, fazer propaganda e marketing. Cara, eu não tinha ideia do que era esse mercado. Propaganda e marketing. Nunca tinha pensado nisso na minha vida, né? E só que, por ele ter me falado aquilo, eu fiquei pensando, né? Mas não tinha nada a ver com o que eu queria. Eu estava no banco, vendo o jornal, que eu chegava cedo e gostava de dar uma lida no jornal. Eu tinha 17 anos, cara. Para dar uma olhada nas coisas, tal, eu costumava chegar mais cedo para dar uma lida no jornal lá, antes de começar a trabalhar, da agência abrir, trabalhava em agência. E eu vi um anúncio da Escola Superior de projeto. Juro, cara, parece piada. Inscrições até hoje. E aí eu vi que o vestibular caía, a gente estava em 85, na verdade era final de 84, e o vestibular era em janeiro de 85, na semana do Rock in Rio. Cara, e aí eu falei, pô... Olha que conflito, né? Na semana, na mesma... Era assim, a profissão. Fim de semana primeiro, o Rock in Rio foram 11 dias direto, eu acho. Mas teve os 2 finais de semana e shows durante a semana. E o vestibular era durante a semana. E aí eu falei, cara, se eu me inscrever nisso, que eu não tava nem aí o que era, eu vou poder ter um atestado. Olha isso, hoje eu posso falar. Aí eu entrego no banco. O último agradável. E aí eu não preciso trabalhar a semana, porque era um vestibular que era de segunda a sexta. Eu não preciso trabalhar, faço lá a prova, que era durante as manhãs, e vou nos 2 fins de semana no Rio. E se eu chegar atrasado alguma coisa, não tem problema, porque ia ter o vestibular. Cara,
saí do banco, fui até a escola superior, me inscrevi. Resumindo, no Mackenzie não passei, na escola superior eu passei. Fui para casa, eu vi no jornal meu nome. Só que eu não ia fazer, porque eu fiz o vestibular era só para ir no Rock in Rio. Que, aliás, foi uma experiência sensacional. Ó, pessoal, vocês que estão começando agora, não leva a sério. Corta essa parte, beleza? Não melhor, vai fazer isso. Melhor. Mas, cara, aí eu fui para casa, lembro até hoje, falei para minha mãe. E aí, ela fez uma festa, aí minha mãe, naquele dia, ela teve uma... eu acho que foi uma inspiração. Porque ela parou e falou, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer fazer computação e tal, mas agora, quando você vai fazer o vestibular de novo? Eu falei, mãe, sei lá, eu acho que 6 meses no mínimo ou 1 ano. Eu não lembro na época, né? Mas era tipo isso. Era anual, né? Ela falou, cara, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer um cursinho, alguma coisa assim, para eu poder me preparar melhor e entrar onde eu quero, né? Ela falou, cara, por que você não se inscreve nessa escola superior, nesse curso? Porque faculdade é uma coisa diferente, cara. Você vai ver. Não é igual ao colégio. É diferente mesmo. Você vai vivenciar um outro lance, né? E aí você vê, você faz, você entra, se 3 meses te encher o saco, você sai e pronto, vai fazer o cursinho, mas eu tenho certeza que vai ser uma experiência, mesmo que for ruim, para sua vida. Cara, eu entrei, fiz o que ela falou, eu juro, em 6 meses eu tava meio apaixonado pelo tema. Mãe, né? É mãe. Mãe sabe o que faz. Não tem jeito. Cara, eu fui conquistado totalmente pela publicidade, por essa coisa que eu falei, de você pensar em como conquistar os consumidores para a tua marca. Fazer o seu comunicado chegar ali, Exato, perfeito. Cara, e conforme você ia lendo livros, conhecendo os professores, eu fui ficando apaixonado. Na época, a escola superior era lá no Bexiga, na 13 de maio, e ela era um prédio, era bem menor do que ela é hoje, né? Tinha, pra você ter uma ideia, uma turma nova por semestre, de manhã e uma noite. Então, quando eu entrei à noite, porque eu trabalhava, e quando você ia na faculdade, então à noite você tinha uma pessoa do primeiro semestre, um grupo do primeiro, do segundo, até o 8º semestre era isso. Né? Então você estava ali, sei lá, 400, 500 pessoas, cara, era a faculdade. Você acabava conhecendo todo mundo, né? Então foi muito legal, cara. Depois eu consegui meu primeiro emprego numa agência e, cara, foram 33 anos. Foi que foi. Por causa do Rock in Rio. Foi isso aí. Tá explicada a paixão pelo rock, né? Tá certo. Muito bem. Luiz, e o que você diria para quem está começando hoje? O que você acha que é o mais importante? É o aprender fazendo? Lógico, né? As duas coisas são importantes, né? Você ter as ferramentas, né? O ter o conhecimento prévio e também ir lá e ter a experiência de fazer, né? Eu gosto de falar bastante que, cara, é melhor você ter uma pessoa que tem, vamos dizer assim, predisposição e vontade de fazer as coisas do que muitas vezes uma pessoa que tem muita ferramenta, mas não tem tanta predisposição para fazer as coisas. O que você pensa disso? O que você acha que na tua carreira, os profissionais que você encontrou, né? Qual o perfil de profissional que você acha que foi o mais bem sucedido? Assim? Ou é um mix dos dois, enfim? Não, eu acho que... Vamos dizer assim, primeiro respondendo a primeira parte, questão de ficar dando conselho, não sei se é bom, mas uma coisa que tem um valor para mim grande, pessoal, eu acho que foi válido até hoje, continua sendo, né? Durante toda a trajetória profissional. Cara, eu acho que o que vale é a jornada, né? Então, o que quer dizer isso? Às vezes a gente fica muito ansioso, a gente passa por várias ansiedades na vida, né? Então, por exemplo, eu contei um momento ali que é de entrar na faculdade, mas ele não pode ser o final. Entrar na faculdade é um passo. Sem dúvida. Depois você conseguir ir bem, estudar,
conseguir teu primeiro emprego é outro passo. Depois você conseguir a tua primeira promoção é outro passo, né? A segunda promoção, uma proposta de emprego melhor, né? Depois um dia você vai, cresce, é bem sucedido, vai empreender, é outro passo, né? Então, o conselho que eu digo é o seguinte, ó. Uma vez, eu era, na minha primeira agência que eu trabalhei no Brasil foi a Macan. Eu vou contar isso, mas não é para achar que eu sou metido, porque eu vou explicar. Porque eu expliquei naquele dia. Eu tinha entrado na Macan, eu estava no segundo ano da faculdade, então eu devia ter 18 para 19 anos. E aí, um diretor me chamou, a gente estava batendo um papo, um cara já... Sêniorzaço, né? Acho que era VP da agência. A gente estava batendo um papo, não sei se era um papo de música, porque eu gostava muito. E ele me perguntou aonde eu gostaria de chegar na Macan, que ainda continua sendo uma das maiores multinacionais de publicidade do mundo, né? E eu cheguei para ele e falei, cara, Angelo, eu quero ser presidente mundial. Cara, ele olhou para mim com essa cara que você fez agora, deu um sorrisinho e falou, cara, você moleque, você é metido pra cacete, né, cara? Você é um bosta de um assistente, acabou de chegar aqui, quer ser presidente mundial. Aí eu virei para ele, cara, e eu tinha 19 anos, mas eu falei para ele, sabe? Não, mas sabe por que eu falei isso? Eu falei para ele, sabe por que eu falei, a minha resposta foi presidente mundial? Porque é o seguinte, se eu falar para você que eu quero ser diretor aqui da área, eu trabalhava na mídia, eu quero ser um dos diretores de mídia aqui, cara, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou porque eu gosto de trabalhar, eu vou conseguir. Só que eu vou conseguir daqui a pouco. Vai demorar uns anos, não estou falando que ia ser 6 meses, mas eu vou conseguir. E aí? A minha carreira acabou? Né? A minha ambição acabou? A minha vontade de levantar e vir trabalhar vai acabar? Então, presidente mundial da Macan, eu acho que eu nunca vou ser, Ângelo. Quero o Ângelo. Mas isso vai me fazer, eu estou botando esse sarrafo para que eu passe a vida indo atrás, cara. Porque é isso que vai ser legal. Então a dica que eu passo para quem está começando hoje é, cara, corre atrás, gasta sola de sapato, né? Vai atrás, hoje é tudo muito digitalizado, então obrigatoriamente as pessoas têm que mandar os currículos por e-mail, né? Antigamente você ia lá e entregava, né? Eu fiz isso com meu filho agora. Meu filho mora na Inglaterra. Ele se formou em engenheiro. Ele é engenheiro de áudio também. Ele se formou em Sound and Music Recording na Universidade de York. Parabéns. E, cara, eu já fui 3 vezes para lá porque eu falei para ele: você vai mandar teu currículo, a tua formação. Ele é formado na Universidade de York, pós-graduação em Berkeley, nos Estados Unidos, em Sound Design para cinema e televisão. Poxa. E games. Então ele tem uma super formação, bem, né? Tem recurso, hoje a gente chama de Audio Arena UK, porque a gente tem uma estação de mixagem e masterização lá, que ele trabalha lá comigo aqui, em produções que a gente faz, e lá também, né? Mas ele quer entrar numa empresa maior, né? O trabalho de engenheiro de áudio tem muito freela também, né? Mas o Luca está num momento inicial da carreira, ele está querendo de repente entrar numa produtora grande de cinema, ele gosta muito de sound design, né? E ele distribuiu o currículo dele lá na Inglaterra por e-mail, pelo LinkedIn, como todo mundo que está vendo a gente faz hoje, né? A gente acaba seguindo isso, né? E eu virei para ele há um tempo atrás e falei: Luca, é o seguinte, beleza, você mandou para todas essas empresas? Mandei. Tá, só que a gente vai fazer um negócio que eu acredito que é gastar sola de sapato. Então eu vou para aí, você vai fazer uma lista gigante
A gente vai lá para Londres, porque ele mora em Leeds hoje. E a gente vai entregar pessoalmente, você vai levar. Não que o papai vai te levar, eu vou para te dar um apoio moral. A hora que você tocar lá para entrar do prédio, eu vou até a esquina tomar um café e você entra sozinha, por você. Eu só vou para te dar um apoio. Dar aquela força de e pai. Você vai fazer isso. Cara, eu já fui 3 vezes, o Luca já entregou, a gente fez, ele contabilizou mais de 150 endereços. Caramba. No último ano. Começou a voltar. Os propósitos. E quando eu falei para ele falou para mim assim, não pai, mas você tá louco, o inglês aqui não gosta disso, cara. Os caras não vão bater a porta na nossa cara. Eu falei, dane-se. Você vai ver. Vai acontecer isso, mas eu acho que vai ter gente que você vai te surpreender. Né? E aconteceu. Acho que, sei lá, 10%, 15 lugares desses 150 não deixaram ou não atenderam. Não atenderam. Mas o resto atendeu. Ou um porteiro legal que ficou com o currículo e falou, deixa que eu vou levar. Ou uma recepcionista que era da empresa e falou, não, deixa comigo, chamou alguém, ele foi entrevistado. E se a gente tiver um tempinho ainda, dá tempo? Dá, posso contar uma história que foi um presente que ele ganhou. A gente só está preocupado com o seu tempo. Então eu vou contar uma história que eu acho que vale para quem está começando, cara. E o Luca está começando, ele ainda ele já começou a trabalhar lá, ainda como freela. Mas para você ter uma ideia, ele está trabalhando com um tecladista que tem um estúdio em Londres. Ele contrata o Luca como freela para gravações, que tocou com o Elton John, com o Terence Trent D'Arby, e começa a voltar. Né? É o que ele quer. Ele está lá. Então, os caras estão lá. Né? E acaba acontecendo, cara. E foi assim, nessa peregrinação. Numa dessas peregrinações, a gente estava num complexo lá, bem legal, que tem um monte de empresas ligadas à música num mesmo complexo, tá? E a gente foi especialmente para uma que é um lugar que é um hub que tinha 8 estúdios dentro. E ele foi lá, fez uma entrevista e tal. Só que quando a gente vai nesses lugares, enquanto ele está fazendo a entrevista, eu vou na rua lá e eu fico olhando se tem nome de empresa, logo entro na internet para ver o que é, né? E eu vi que tinha algumas outras ali que eram ligadas, tinha escritório de direitos autorais, aí não é o caso. Outra área. Mas aí tinha um tal de, se eu não me engano, era Lonely Sound Studio, alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar exatamente, mas era Lonely alguma coisa. E eu falei, Luca, ele saiu lá da onde ele fez a entrevista, a gente já ia almoçar, que a gente sempre sai, quando faz isso, sai de manhã, vai entregando e tal, quando dá umas 2, 3 horas a gente vai almoçar e acabou, porque também o horário lá, meio 5 horas, acabou. É a hora do chá, né? Na Inglaterra. Aí eu virei pro Luca, falei, cara, entra aqui nesse lugar, que toca aí, que eu acho que também é um estúdio. Só que o Luca virou pra mim e falou, cara, ninguém tá aí, porque nos outros lugares você via gente entrando e saindo, naquele lugar a porta fechada. Eu falei, cara, toca a campainha, velho, vamos, ali é o restaurante ali, já tô te esperando lá. Tá bom. Ele tocou a campainha e de repente eu ouvia, abriu a porta, eu vi ele entrando e ele fechou a porta. Não, beleza, tem alguém lá. Cara, aí eu vou contar agora do ponto de vista do Luca. Foi como ele me contou depois. Ele entrou, abriu a porta e normalmente nesses lugares lá você toca aquelas... tem as várias campainhas lá, o cara te fala alguma coisa. Nesse caso ninguém falou nada, abriu. E quando acontece isso, tem uma recepcionista, alguma coisa, não tinha ninguém. Ele entrou, tudo meio escuro. É o prédio abandonado. Até meio assim, né, cara? Tinha um corredor escuro, falou que estava tudo meio pichado com uma tinta fluorescente, ele achou legal e tal, mas, só que aí ele andou um pouquinho, não via ninguém, cara. Ele andou um pouco, aí ele viu que lá no fundo tinha uma luz meio de uma técnica de estúdio. Ele falou, cara, deve ter alguém e tal, e de repente vem um cara. Aí vem um cara, só que já vira pra ele, em inglês, né, mas já vira pra ele e fala, cara, acho que você veio no lugar errado, pro Luca. O Luca é um cara bem educadão e tal, né?
E ele, tipo, tomou uma bronca, né? Porque o cara não tava esperando alguém. Achei estranho também. Ele achou estranho que não tá esperando porque que abriu. É, exatamente. Mas aí o Luca falou, cara, desculpa, eu não queria te incomodar, tal. Ele falou, cara, mas o que você veio fazer aqui? Não, eu não quero te incomodar. Não, mas fala. Aí ele falou, cara, eu sou recém-formado na Universidade de York, papapá, eu tô distribuindo o currículo, tô precisando de trabalhar, quero achar um trabalho legal e tal. E eu resolvi bater na... Você tá indo de porta em porta, assim, levar... Pô, legal, tal. Não, mas você tem teus dados aí? Ele falou, tenho, mas não tem problema? Ele falou, não, deixa aí, a gente nunca sabe. Deixa teus dados aí comigo, já que você veio até aqui, né? Aí o Luca percebeu que não tinha nem se apresentado, né? Uhum. Ele virou pro cara e falou... E só tava os dois, né? Aí ele virou e falou, bom, pô, obrigado, prazer, né? Foi virando para pegar a mochila aqui. Meu nome é Luca, né? Prazer. Prazer, meu nome é Noel. Aí ele pegou, porque ele foi Noel. pegar a mochila e falou, Noel. Ele olhou pro cara, era o Noel Gallagher. Na hora que você falou Noel, eu já imaginei. Cara, foi esse ano isso. Deu de cara. Aí ele virou, ele falou que deu um troço na espinha, ele não tinha reconhecido, porque ele ficou tão sem jeito, né, cara? Era o estúdio do Noel Gallagher, onde ele compõe as músicas, cara. Ele é dele, ele fica sozinho lá. Aí o Luca virou Noel Gallagher. Aí o Luca me contou, ele falou, yes, are you Noel Gallagher? Noel Gallagher? Aí o cara, yes. Aí ele falou, cara, não é possível, não. Mas aí ele falou que foi legal que ele não teve uma reação assim, ele teve uma reação, porra, você é um ídolo que eu tenho, mas não pediu foto, não pediu nada. Ele virou pra ele e falou, cara, eu nem sei como te agradecer, um momento que eu não vou esquecer nunca mais, mas está aqui meu currículo, cara, muito obrigado. Aí o Noel falou que o Luca pegou o currículo, botou numa mesa e falou para ele, ó, a gente nunca sabe, deixa aí, né? E ele falou, cara, eu só tenho que te dizer, o que eu posso te dizer? Cara, desejo boa sorte, que dê tudo certo na turnê nova que vocês vão fazer, né? Ele falou, eu também, espero que dê tudo certo. Deu risada, se despediu, e foi, e cara, até hoje a gente fala, ó, Luca, de repente, qualquer momento o Noel pode te ligar. Pô, né? no mínimo conheceu o Noel Gallagher. O que eu falo, cara, você vê, voltando, porra, a gente deu uma maior volta, não, mas a prova é uma prova do quanto vale você gastar a sola de sapato, de você viver a jornada, né? De você não se preocupar só na conquista, mas de viver o que você precisa para conquistar. Essa é o grande lance, né? Eu acho que nos move até hoje. Então, se você mantém isso aceso, a tua vida não tem fim, né? Porque, eu quero comprar aquele carro. Se você trabalhar, etc, tal, você vai comprar. Mas e aí? E o depois? Cara, então tem que valer a jornada. Tem que continuar viajando, né? Curtir cada conquista da vida e aprender também com as dificuldades, com as portas na cara, que todos nós vamos ter, né? Eu acho que uma grande lição, o Luca foi premiado por essa história legal de conhecer o Noel Gallagher sem querer, mas isso foi um presente que ele ganhou na jornada onde ele também tomou porta na cara, onde ele tentou e não deu certo, né? E é assim, cara. Então, eu acho que essas histórias são legais para manter a gente no pique, né? Para não esquecer porque às vezes o tempo vai passando e grandes conquistas que a gente tem no passado, a gente acaba até falando, nem lembra mais, né? Às vezes eu tô conversando com o pessoal, às vezes eu falo, pô, eu fiz tal coisa, você fez isso, cara, mas pô, pra mim como já passou, né, eu nem valorizo mais tanto, mas é legal sempre estar buscando, porque realmente o que tá conquistado geralmente não liga muito, né? Tem que ligar, cara, tem que lembrar dessas coisas. Importante. É o nosso aprendizado, né? É isso aí. Bom, Luiz, cara, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo espaço, isso aqui é maravilhoso. Esse ar rock and roll aqui combina comigo, amo rock and roll. Muito obrigado pelo seu tempo aí e estamos à disposição. Depois nós vamos colocar todos os dados aí aqui do Camarote Audio Arena para vocês, quem tiver interesse em contatar aí o Luiz para
para eventualmente vir para cá e conhecer e participar aqui e viver, né, na verdade, esse ambiente aqui maravilhoso que ele construiu. Muito obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar o Audio Arena para vocês, né? Vocês estão super aí no mercado corporativo, né? A ideia até desse programa de vocês, né? Abordar esse mercado e eu acho que quando vocês conversaram comigo, eu acho que me pareceu um pouco que era nessa linha de contar essas histórias. Sim, né? Contar a história então, e mostrar. É muito gostoso. É legal pra caramba. Foi um prazer conhecer vocês. Espero que seja legal aí esse programa para vocês, né? E convidar o pessoal que assistir, quiser, eles vão colocar os dados. Quiser conhecer o Audio Arena pessoalmente, garanto que é uma experiência única, diferenciada, de tudo que, né, quando você fala, vamos num camarote, no estádio, com certeza o Audio Arena vai ser diferente. Vamos num estúdio, com certeza o Audio Arena vai ser diferente. Então vale a pena conhecer. Então fica aqui o convite para o pessoal assistir os próximos, esse programa, e conhecer o Audio Arena também. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Muito bem, pode vir, galera, porque ó, já visitei muito camarote, já fiz muita coisa na vida e garanto para vocês não vão se decepcionar. O nível é muito alto, o lugar é maravilhoso, muito bonito, uma decoração maravilhosa e toca rock and roll. É isso aí. Obrigado, Luiz. É nóis. Tamo junto. Valeu.